Salve, salve galera, mais uma vez reunidos no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Me chamo Gabriel Feitosa e hoje fui incumbido da missão aqui no Estúdio X, conversar com vocês a respeito dos acontecimentos em Hong Kong. Pessoal, as últimas notícias que vêm de março pra cá são estarrecedoras. Eu imagino que a sua cabeça tá ali dando um turbilhão. O que tá acontecendo em Hong Kong, Gabriel? Bom, galera, a gente nota, que existem uma série de fatores que levaram aos protestos em 2019 e com a aula de hoje eu espero que você entenda que, na verdade, isso não é um contexto tão atual. A gente já vem percebendo uma série ali de movimentos emergindo em Hong Kong, sobretudo ali nos anos 2000, nos anos 2014 para cá. Então é legal a gente fazer um breve histórico desse movimento, que não deve ser entendido como algo ali apenas do contexto do ano vigente. A gente já vai perceber uma conjuntura um pouco mais longa e é importante você analisar isso, ok? Vamos entender então o início disso. Bom, galera, é importante a gente fazer um histórico da região de Hong Kong, que é uma região bem especial, A gente vai perceber que é uma zona administrativa muito especial, não estando objetivamente ligada nem à República Popular da China, nem à República Democrática da China, A gente percebe que a China, ela tem essa ideia de um país e dois governos, então é legal a gente fazer essa referência, A bandeirinha de Hong Kong, essa que está aparecendo aqui, É importante para você entender como uma zona muito especial. Vamos lá, fazendo um breve histórico, tá? Do século XIX para cá, a gente percebeu uma ocupação imperialista daquela região no contexto ali do neocolonialismo, sobretudo do neocolonialismo inglês sobre a região de Hong Kong, A gente percebe lá as chamadas guerras do ópio, que se dão ali a partir de 1840, mais ou menos, entre uma série de países imperialistas e os portos da China, o governo da China à época, que passava ali por uma lógica monárquica de dinastias mais antigas. Bom, como resultado da Guerra do Ópio, não vou me estender nela aqui, mas ela teve como ponto básico essa droga, que era muito utilizada na Ásia, sobretudo para questões medicinais. A gente tem um conflito onde a Inglaterra se colocou monopolizando o desenvolvimento do ópio, a venda de ópio nos portos chineses, e realmente os chineses responderam com uma guerra, tá? Como conclusão desse conflito, a gente tem um marco inicial de uma colonização inglesa, francesa e americana sobre os portos da China. E a gente lembra desses dois tratados que estão aparecendo aqui do lado, que é o Tratado de Nanquim e o Tratado de Pequim. Esses tratados eles vão abrir os portos da China, e aí a gente tem o caso de Hong Kong, sob o domínio da Inglaterra, de França, Estados Unidos, inclusive também com influência japonesa, A partir de lá, então, a gente tem várias resistências da China contra a presença do colonizador, do imperialista, Uma outra revolta famosa, que desenvolveu em guerra, que é a chamada Guerra dos Boxers, que se deu na passagem do século XIX para o século XX. Então já perceba que protestos no território chinês em questão ali de democracia, é algo muito antigo, Mas isso ocorria ali contra o contexto do imperialismo, Então a gente vai perceber uma forte influência inglesa sobre Hong Kong ao longo do século XX, ao ponto ali do próprio território ter como língua predominante a língua inglesa, Além, claro, do cantonês, mas é um território muito desenvolvido dentro do capitalismo, Inclusive ali desenvolvendo uma lógica de turismo muito forte, dentro dessa ideia de que existe um país, que é a China, porém dois governos, Um governo capitalista nas zonas portuárias e um governo socialista no seu interior, ok? Isso é um ponto que você consegue entender melhor, Até mesmo aqui no Projeto X nós oferecemos um curso de Ciências Humanas para Enem e para a parte do militar, onde você tem um aprofundamento, no caso da China, todo o histórico da geografia, da história chinesa, oferecido aí pelo Zé Bonner e pelo Thiago Feitosa. É legal você dar essa conferida, ok? Então, dentro disso, a gente já percebe, então, uma presença europeia dentro do território de Hong Kong, de modo que ele não se desenvolve nas características do socialismo, ok?
Ao passo que a China se desenvolve ao longo do século XX numa lógica, né, dentro do Partido Comunista Chinês, né, o chamado PCC, a gente tem a ascensão de Mao Tse-tung com a Revolução Cultural ali em 1949, todo o desenvolvimento de uma marcha para adiante, né, como os chineses colocaram, a longa marcha para frente, como foi colocado ali nos anos 50 e 60, e uma forte revolução no ramo do socialismo, que se enfraqueceu muito, né, com a queda da União Soviética no final dos anos 80, né? Porém, Hong Kong não viveu esses processos, né? Durante todo esse período, Hong Kong estava sob o domínio inglês. A ilha, né, o território, ele só foi realmente devolvido aos chineses em 1997. Então, olha quanto tempo Hong Kong passou sendo colonizada numa mentalidade, né, de um capitalismo monopolista financeiro, né, dentro de uma lógica de bancos e tudo mais. E essa liberdade, digamos assim, ela só foi restaurada no final dos anos 90. Então é importante perceber que Hong Kong não tem democracia ao longo do século XX, né? A Inglaterra não desenvolveu o aparato democrático, não desenvolveu uma mentalidade republicana, né, numa ideia de 3 poderes autônomos. E de lá para cá é que Hong Kong foi tentando construir essa democracia. Portanto, é uma democracia muito recente. Bom, pessoal, a partir de 2014 é que a gente começa a ver um forte ciclo de manifestações, né, que são as chamadas revoluções ali dos guarda-chuvas, como aparece aqui na imagem, né? A gente percebe essa ideia das pessoas utilizando o guarda-chuva amarelo, o guarda-chuva vermelho, o guarda-chuva azul, enfim, uma série de modelos de guarda-chuva com essa inscrição que você está vendo, Democracy for Hong Kong, ou seja, buscavam em 2014 uma lógica de sufrágio universal. Esse foi o contexto que norteou essas manifestações à época, usavam o guarda-chuva como símbolo de proteção ali contra as bombas de gás lacrimogênio, contra o spray de pimenta da polícia, e aí os chineses, no caso ali os hongkongoleses, né, podemos dizer, os Hongkongers, foram às ruas com esses guarda-chuvas. E aí é bom a gente analisar, né, de que maneira a gente consegue perceber essas manifestações de 2014, elas têm muito a ver com o que está acontecendo agora. Você percebe insatisfações com o sistema eleitoral, né? Hong Kong, galera, por ser uma zona administrativa especial, não tem eleição direta em Hong Kong. Não havia no período de colonização inglesa e ainda não há agora. O que você tem, na verdade, é uma comissão eleitoral especial, né, desenvolvida ali para estabelecer chefes do poder executivo. E aí realmente os votos são muito enxugados. A gente tem ali algo em torno de 1.300, 1.200 votos no total, né, para escolher esse representante. Então é como se fosse um colégio eleitoral que vai estabelecer a eleição ao representante do executivo. O povo, portanto, não tem tanta voz na escolha, né, desse representante, e isso leva as pessoas às ruas, tá? A gente percebe uma série de insurreições, então, da população, tanto de jovens como também da população de mais idade, levando milhões de pessoas às ruas em 2014. Importante perceber que ali, né, havia um forte contexto da Primavera Árabe, que ainda ecoava, né, que é de 2011, mas os focos dela ainda se faziam presentes. É bom lembrar também que em 2013 nós tivemos uma série de ciclos também de revoltas no Brasil, né, em relação ao passe livre, em São Paulo também, insatisfações ali com a questão do governo Dilma à época sobre o elemento de cortes, né, em vários setores da educação, né, a gente teve greves estudantis naquele momento, a gente percebe também em questão das passagens de ônibus, né, movimento, né, do passe livre, e isso também se repete em 2016, também uma série de manifestações no Brasil, e que pressionaram pelo próprio impeachment. Então olha que interessante, né? Hong Kong se insere nesse grande ciclo de manifestações, de primaveras que nós vimos pelo mundo, o caso da Primavera Árabe, e também ali de uma série de protestos na questão dos Estados Unidos, né, do movimento Occupy Wall Street contra o mercado financeiro. Então olha como a gente nota Hong Kong inserida nesse ciclo de protestos, onde o Brasil também estava ali no meio daquele burburinho. E agora a gente vai perceber, né, uma repetição, né, já que os problemas que foram levantados pelos guarda-chuvas lá em 2014, a questão do voto para os congoleses, isso não foi solucionado, né? Então o que está acontecendo agora em 2019, sem dúvida, é um reverb, né? É um eco daquilo que já havia em 2014. Não é um momento, não é algo tão inédito assim, não é algo tão exótico e tão estranho. Quem já está acompanhando os movimentos sociais
na década de 2010, já está percebendo essa veia. E aí, galera, para o seu vestibular, para o seu concurso, é legal você perceber dois fatores aqui que aparecem na questão de Hong Kong e que também vão aparecer em outras revoltas. Primeiro, o caráter ligado às redes sociais. Como a gente percebe hoje movimentos sociais se apoderando dos espaços digitais, especialmente do Twitter, que é uma forma de comunicação muito rápida e que possibilita, inclusive, a aproximação de pessoas com interesses semelhantes pela lógica da hashtag, né? E também o uso do YouTube, onde você vai utilizar uma câmera de celular fazendo transmissões ao vivo e ali denunciando casos de violência policial, denunciando casos de excessos do governo e de injustiças sociais. Então é interessante perceber esse ponto, né? O uso das redes. Segundo ponto, a espontaneidade desses movimentos, né? Muitos vão dizer que são primaveras porque são movimentos de um caráter muito espontâneo, né? Ou seja, como uma flor que desabrocha, né, de maneira muito natural às vezes, o movimento não tem associação com um determinado partido, ou com uma determinada organização política, ou com um líder ou dois. Na verdade, é um movimento de massa e que tem também uma composição muito colorida, ou seja, muito heterogênea. A gente não percebe ali uma lógica à esquerda ou à direita muito clara. Isso acontece no Brasil em 2013 e jogou nos nossos movimentos numa incógnita muito grande, sem saber muito bem o seu direcionamento político. Isso aí faz parte ali, né, dessa lógica, o que muitos vão chamar de uma pós-política, né, onde a afeição à esquerda e à direita talvez não esteja mais muito clara na cabeça da juventude, né? Então há uma mentalidade que talvez extrapole essa ideia de esquerda e direita, se é que isso é possível, né? Então é importante perceber essas duas características para essas manifestações de 2014 e que aparecem também agora em 2019. Agora, galera, falando do caso mais atual, né, a gente percebe ali quais são essas reivindicações do movimento atual. Separei uma lista aqui de coisas que vieram aparecendo nessas manifestaçõezinhas aqui organizadas por essa galera. Você vê, o uso do guarda-chuva ainda é muito comum aqui, as máscaras de gás lacrimogêneo, né, contra esse excesso da polícia, e um movimento também muito colorido, muito heterogêneo. Primeiro ponto aqui, lembrar, a questão da lei de extradição, tá? Isso foi o ponto, acho que, culminante do movimento, que levou a galera pra rua, num primeiro momento, foi a assinatura de uma lei de extradição pelo governo. O que acontece ali? Naquele caso, né, a gente tem a ministra Carrie Lam, né, que é a primeira ministra, no caso de Hong Kong, ela foi eleita em 2017, né, inclusive primeira mulher a ocupar esse cargo, né, eleita ali por esse comitê eleitoral, tendo ali algo em torno de 700 votos. Ou seja, é muito bizarro pensar numa democracia onde o chefe do Poder Executivo foi eleito com 700 votos. É uma democracia, portanto, muito frágil, né? É complicado perceber isso. Uma legitimidade de um governo, né, por 700 votos é complicado. E nesse caso, ela vai assinar a lei de extradição que cria um contexto complicado. Os refugiados criminosos que vierem, por exemplo, do interior da China, né, do que a gente chama de República Popular da China, qualquer criminoso que fosse preso em Hong Kong, né, por questões de crimes cometidos em outras áreas da China, ele poderia ser extraditado de volta a esses locais e julgado no interior da China, julgado no que a gente chama de China continental. Então Hong Kong, com essa lei, ganhava ali total liberdade para extraditar determinados criminosos, o que muitos vão considerar ali suspeitos políticos, e aí isso pode entrar em qualquer caso de crime, ficar complicado, né, estabelecer isso. Você poderia extraditar esse cara para ser julgado num tribunal no interior da China, né, ou em outra localidade. Isso gera complicações, porque Hong Kong, por ser uma zona política administrativa especial, ele não tem acordos prévios com os territórios do seu entorno. Ele não tem um acordo diplomático muito claro com a China continental, né, com a República Democrática da China também. Então, por não existirem acordos, essa lei de extradição foi vista como uma lei excessiva, né, como uma lei muito autoritária, né, porque ela cria uma condição jurídica especial e bem aleatória, bem arbitrária para prender pessoas de forma, né, agressiva. Então, isso foi visto como um ponto ali. Entre os manifestantes, a ideia é que essa lei seja anulada. Inclusive, a primeira-ministra Carrie Lam parece que já vem voltando atrás na assinatura dessa lei. Mas isso tudo ainda está em curso. Segundo ponto, os protestantes querem desclassificar as manifestações enquanto riots.
o governo vem prendendo manifestantes, acusando esses caras de estarem cometendo crime nas ruas de Hong Kong e colocando esses manifestantes dentro do crime de riot. Riot seria como balbúrdia, como desordem. Ou seja, esses protestantes ali, essas pessoas são considerados desordeiros, como se estivessem ali atentando contra a ordem pública e são presos por conta disso. Os protestantes estão indo hoje às ruas pedindo para que o governo tire essa nomenclatura sobre eles. Nós não somos desordeiros, eles estão dizendo. Nós estamos protestando de maneira democrática. Terceiro ponto, querem anistiar quem já foi preso nas ruas por ser manifestante. Então a gente já tem uma galera pedindo ali a liberdade desses presos, que foram aí presos pela polícia, colocando a ideia de que são presos políticos, tá? Um outro ponto, isso tem aparecido muito agora no mês de julho e agosto, lembrando ali que os primeiros protestos começaram em março, tá? E agora a gente está chegando no momento, talvez ali piores momentos, agora em julho, onde a gente teve milhões de pessoas nas ruas. E muita gente tem ido agora às ruas pedindo ali pelo fim da violência policial. Isso levou até pessoas mais velhas às ruas de Hong Kong, trabalhadores de mais idade, senhoras, senhores, unidos ali com os jovens nas ruas, tentando inclusive trazer manifestações sem a depredação do patrimônio, ou seja, manifestações pacíficas, pedindo pelo fim da violência policial. Então, é um outro ponto que vem aparecendo agora. E por fim, a mesma coisa que foi pedido lá em 2014 pelos guarda-chuvas, pela manifestação anterior. Sufrágio universal, voto direto para escolher o chefe do executivo, acabando com essa ideia do comitê eleitoral que enxuga muito a eleição e transforma essa democracia em Hong Kong em algo esquisito. Então assim, perceba que são reivindicações muito amplas, Ao mesmo tempo que o cara está falando contra a violência policial, ele também está falando da questão da lei de extradição, também está falando dos elementos do voto. E nós já temos hoje em Hong Kong, galera, manifestações contra essas revoltas. Recentemente, agora no mês de agosto, que a gente está gravando esse vídeo, nós tivemos manifestantes de branco nas ruas de Hong Kong, hostilizando os jovens que estavam nas ruas em protesto. Ou seja, a gente começa a ter protestos anti-protesto, vamos dizer assim, E aí, com muitos desses jovens, como mostra a imagem aqui, eles foram de preto para as ruas, os que são contra as revoltas estão indo de branco, E, inclusive, já trazendo placas às ruas de Hong Kong, pedindo a interferência do Trump nas questões chinesas, pedindo ajuda do governo americano para solucionar esses riots, para solucionar essas badernas nas ruas da região. Então, se tornou algo complicado. É bom você perceber que hoje Hong Kong e a China, na verdade, vive uma espécie de guerra fria. Nós temos ali o governo socialista que resiste na China continental, do Partido Comunista Chinês. Nós temos esses governos capitalistas nas zonas litorâneas. Então, há sim um embate meio bipolar ali dentro. E se você olha para o contexto geopolítico internacional, que aí fica grande jogada para entender essas questões, a China vive uma guerra cambial com os Estados Unidos hoje. Inclusive, essa guerra chegou no ápice agora no mês de agosto, onde a China desvaloriza a sua moeda para atrair investidores. E o que deixa o governo americano enfurecido. Então, é bom perceber, galera, como essas manifestações contra os excessos da polícia, contra os excessos de um governo autoritário, podem sim ter a ver com tudo isso, Já se fala muito da interferência ali de think tanks dentro de Hong Kong, o caso de uma organização chamada NED, que é o National Endowment for Democracy, uma organização ali que foi feita no final dos anos 80, que tem ali como lógico soft power, ou seja, a influência de maneira mais leve nas questões políticas, defendendo uma democracia ao redor do mundo. É interessante perceber como existe uma nova lógica hoje nas disputas políticas, onde essas guerras políticas se fazem por meio do financiamento privado, por meio da ação de grupos particulares, grupos esses que a gente não tem muita noção do qual interesse eles defendem. Se fala, o interesse por uma democracia, mas que modelo de democracia, em prol de qual grupo? É sempre bom você dar essa olhada nas entrelinhas para perceber de onde vem o início desses protestos. É sempre essa ideia, follow the money, siga o dinheiro. Esses grupos não estão indo para as ruas com forte aparato, muitas vezes, de casa. Eles já podem ter, sim, uma certa vinculação política que ainda não está muito clara para nós, por enquanto. Pelo fato de ser muito heterogêneo o movimento, ele pode sim ter vinculação com interesses
interesses políticos de certos países, com interesses políticos partidários, mas eles não estão muito claros ainda. Eles parecem espontâneos, mas na prática talvez não sejam. Então é interessante notar que quando analisamos isso, Hong Kong, do ponto de vista geopolítico, é muito interessante que hoje exista na China um movimento defendendo democracia, defendendo voto, defendendo sufrágio, no momento onde quem representa esses valores de democracia, voto, são os países do Ocidente. Então pode ser sim aqui, isso é uma análise que a gente está realizando, né, daqui para frente, pode ser sim uma forma de diminuir um pouco a credibilidade do governo chinês, que é um governo que ainda se mantém socialista, embora, né, seja um socialismo estranho, mas é um socialismo ainda. Então é muito conveniente que esse governo esteja sendo agora criticado, exatamente no momento onde a China vive uma guerra cambial contra os Estados Unidos. É sempre bom ficar atento a isso, né, galera? Bem, essa é uma análise superficial, espero ter dado alguma luz a vocês nesse primeiro momento, galera. Tendo novas atualizações sobre o tema, a gente volta aqui para analisar. Muitas pedras vão rolar ainda na China e Hong Kong. Qualquer atualização é só você vir pro X da Atualidade, galera. Um beijão e até a próxima.